Paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? Ontem, 7 de setembro, foi dia da independência, mas também foi dia de consagração, dos obreiros. E aqui nós estivemos ontem, de cerca de 8 horas da manhã, até mais ou menos 11h30, meio-dia, em um grupo assim muito especial, até 2h30 da tarde, E ontem, o pastor Luiz Carlos, na palavra que compartilhou com os obreiros, falou de uma ideia força, de um tema extremamente importante para as nossas vidas, que é a questão da atitude. Sobretudo quando nós nos debruçamos com a palavra de Deus, que no Novo Testamento diz, quando nós tomamos posições agradáveis diante de Deus, o que nós pedimos, nós receberemos, Então, as atitudes, elas são muito importantes e, sobretudo, quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, As atitudes, elas podem ter uma tendência, uma conotação positiva, e elas podem ter uma tendência ou uma conotação negativa em nossas vidas, Então, não necessariamente ter uma atitude implica em dizer que está sendo aprovado por Deus. Então, por isso, a aderência com a palavra de Deus é fundamental. Mas eu diria, complementando isso, que a atitude, as nossas atitudes, elas guardam uma íntima relação ou uma relação direta com as prioridades que nós damos em nossas vidas. Para que você entenda no português claro, eu costumo dizer aqui com os meus alunos queridos da manhã, de que às vezes eu tento ser claro no português, mas às vezes a igreja não entende, eu tenho que partir para o inglês, e às vezes eu tenho que partir para um terceiro round, que é falar no hebraico com a igreja, para a igreja entender. Mas eu espero que a igreja nessa manhã possa, no português, possa entender a profundidade do que eu estou dizendo. Quando as atitudes, elas têm uma íntima relação, uma relação direta com as prioridades que nós damos. E aí, é simples, por exemplo, nessa manhã, e olhando para a igreja, a gente puxar um exemplo para ver se de fato essa sentença ela é verdadeira ou ela não é verdadeira. Uma igreja que, por exemplo, prioriza o reino de Deus é uma igreja que oferece as primícias para Deus. Então, as nossas atitudes, elas têm uma íntima relação com as prioridades que nós damos em nossas vidas. E isso precisa ficar bem latente dentro do coração de vocês. Existem atitudes, existem decisões, que elas não têm a conotação espiritual, elas não têm um significado espiritual. Por exemplo, se o diácono Alfredo, ele vai chegar em casa e vai decidir comer arroz, feijão e farofa, ou se vai comer arroz, feijão e ovo. Isso é uma decisão que cabe ao paladar dele e ao tempo dele e que não tem nenhuma influência no mundo espiritual. Mas quando nós, por exemplo, trazendo um exemplo desse, ou outros muito, quando passamos um dia sem ler a palavra de Deus, nós mostramos para Deus aonde está a nossa prioridade. E é importante entender que nós não somos senhores do tempo. O dia de amanhã não nos pertence. E por isso, dormir com o selo da aprovação de Deus é fundamental em nossas vidas. E nessa manhã,
com essa temática, com esse guarda-chuva da prioridade, de priorização, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Você escutará e lerá um versículo que você já escutou talvez mais de 1000 vezes. Mas é um versículo que falou ao meu coração de tal maneira profunda que em cima de um único versículo há uma palavra completa para a igreja nessa manhã, porque fala muito claramente sobre a questão de priorização. Capítulo 6, verso 33, diz assim a palavra de Deus: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Feche os seus olhos, vamos lá. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por essa rica oportunidade de estar na sua casa e mais uma vez, Pai, ter um encontro contigo, onde queremos te dar liberdade para falar aos nossos corações. Da mesma forma como o Senhor me deu liberdade, Deus, na escola bíblica dominical para falar em teu nome, colocando palavras e ousadia e alegria, Pai, no meu coração. Da mesma maneira, Senhor, traz nesse momento importante do culto, aonde também, Pai, quero ter a mesma alegria e a mesma liberdade para falar em teu nome, e que a igreja, Senhor, nesta manhã esteja receptiva para ouvir a tua palavra e mais uma vez ser disciplinada, ser exortada, ser repreendida, ser confrontada, porque independente do verbo, nós entendemos que tudo é benefício para as nossas vidas, porque o Senhor só repreende a quem o Senhor ama. E por isso, Pai, nessa manhã encontra a liberdade para trabalhar e fazer a tua obra, e eu creio, conforme promessa tua, que a tua palavra não voltará vazia para a sala do teu trono, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor designou nessa manhã para as nossas vidas, na qual eu me incluo. Assim oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Podem sentar. A Bíblia, ela não nos dá uma lista pronta e completa com a sequência exata de prioridades com a qual nós devemos organizar a nossa agenda diária, semanal, mensal, pessoal, né? Mas ela é muito clara em relação aos princípios que norteiam como estabelecer aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Antes de tudo, é preciso lembrar que a palavra de Deus, ela afirma que há tempo para tudo. Sim, para tudo. É claro que nem sempre para tudo o que nós queremos ou aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas com certeza para tudo aquilo que precisa e deve ser feito do ponto de vista de Deus. Falo isso com base na palavra. Eclesiastes capítulo 3, verso número 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito de Deus debaixo do céu. Sabendo disso, nós devemos deixar de lado a frustração de não conseguir, entre aspas, fazer tudo, uma vez que Deus não nos pede isso. O que Ele espera de nós é um bom manejo do tempo que Ele nos deu. Traduzindo numa outra linguagem, é remir o tempo
conforme declarado aonde? Na palavra de Deus, que diz em Efésios capítulo 5, verso 16, o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são bons ou maus? Maus, porque os dias são maus. Ou seja, nós precisamos, pode parecer esquisito o que você vai ouvir, mas nós precisamos ter poder sobre o tempo. Se necessário for, resgatar o tempo. Para quê? Para usá-lo de maneira sábia para as coisas mais importantes. Nós não temos nem 12 horas, nem 48 horas em um dia, nós temos apenas 24 horas. Eu não sei se ainda existe um banco, que eu não vou aqui fazer propaganda nenhuma, né? Mas tinha um banco que a propaganda que era um banco 30 horas, né? Era 24 horas, em tese, mais as 6 que o banco, como estação física, estaria aberta, então seria um banco 30 horas, né? Mas, na verdade, nós não temos nem 12, nem 30, nem 48 horas, o que nós temos são 24 horas, e nós devemos ser gratos a Deus pelas 24 horas. A famosa frase que diz assim, você deve conhecer, e talvez você já tenha falado: não tenho tempo. Aquela famosa e destrutiva frase, não tenho tempo, né? Ela também deve ser deixada de lado. Afinal de contas, você já reparou que nós só não temos tempo para aquilo que não fazemos questão de realizar? Sim ou não? Sim. Eu não tenho tempo. Mas eu preciso de um botox. O tempo vai aparecer. Sim ou não? Sim. Quando se trata de algo que realmente valorizamos, nós sempre vamos arrumar um tempinho. E às vezes não tenho tempo, ele quer dizer de maneira subliminar isso, né? Eu não tenho tempo. Aí vai lá e passa o cartão, e aí arranjou o tempo. E quase sempre para atender algo que é virtuoso, que é edificador, que está alinhado com as prioridades de Deus? Não. Mas a gente encontra tempo para fazer coisas que nós valorizamos. Por favor, esse nós é uma maneira educada de me incluir, mas não que eu faça uso disso, né? Porque na minha vida particular, se eu não tenho esse tempo, não existe nada para ser comprado. Eu não passo cartão nenhum se não tenho, de fato, o dinheiro para poder pagar à vista o que está sendo comprado, né? Então, porque a palavra de Deus nos mostra claramente que somos corpo, alma e espírito. E corpo, alma e espírito precisam estar em equilíbrio. E quando nós falamos de corpo, nós falamos de 2 braços. Não esses 2 braços que estão aqui, mas o braço do físico e o braço do financeiro. E tanto o físico, quanto o financeiro precisam estar em equilíbrio para que a gente não afete o espiritual e nem o emocional, que é uma íntima relação entre corpo, alma e espírito, entre o físico, o financeiro, o emocional e o espiritual. Sim ou não? Sim. A solução para demandas que nos parecem infindáveis e para a pressão que sentimos por não conseguir atender a todas elas, preste atenção, não é simplesmente diminuir o número de compromissos ou desejar ter algumas horinhas a mais no dia para poder fazer, mas sim estabelecer melhor as prioridades que nós adotamos. Eu quero dizer para a igreja uma coisa: assim como a incompetência ou a vida desregrada e desorganizada de uma pessoa não pode se tornar a minha urgência, eu falo isso, a minha esposa está cansada de escutar isso.
A incompetência ou a vida desorganizada e desregrada de uma pessoa não pode tornar-se minha urgência. Assim como isso, nós não podemos deixar que aquilo que é urgente, ou seja, aquilo que se tornou urgente em decorrência de nossos próprios valores e prioridades, tome o lugar daquilo que é importante. Vocês estão entendendo? Não podemos deixar que aquilo que é urgente tome o lugar daquilo que é verdadeiramente importante. E ancorado na palavra de Deus, nós podemos afirmar que a escala dos valores de Deus é a seguinte: a escala dos valores de Deus é a seguinte. Deus, em primeiro lugar, ponto pacífico. Sim ou não? Na teoria, sim, mas na prática, nem sempre. Em segundo lugar, a família. E não vão fazendo incorretas interpretações até chegar ao fim. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E veja o que as Escrituras ensinam acerca do lugar da família para a nossa escala de valores. Diz a palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, assim: Mães, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Paulo ele estava falando com os crentes que iam à igreja, mas eles estavam negligenciando o seu próprio lar. Logo, nós podemos concluir por meio desse versículo que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores. E não vão tirando conclusões precipitadas. Mas até aqui, posso afirmar que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores, porque essa é a escala de valores de Deus. Há um outro texto que mostra claramente a família como uma prioridade antes da igreja e do ministério. E é o conselho pastoral que Paulo queria estender a todos os ministros debaixo da supervisão de Timóteo. E assim a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 3. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Não que a palavra esteja incompleta ou errada, mas permita-me ampliar. É necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível, que o líder de ministério seja irrepreensível, que o obreiro seja irrepreensível, que o servo seja irrepreensível, que o filho e a filha de Deus sejam irrepreensíveis. Aqueles que são casados, aí agora complementa o texto, marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. E aí vai finalizar dizendo assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E observe, irmãos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o bispo, pastor, líder de ministério, diácono, obreiro, servo, serva, filho, filha, observe que ele deve ser exemplar quanto à sua família, fiel à sua esposa e governando bem a sua casa e os seus filhos. Caso contrário, ele não poderá cuidar da igreja e do ministério. Em terceiro lugar, o trabalho.
E eu vou repetir, não façam conclusões precipitadas. Em terceiro lugar, o trabalho. E que fique claro que um cristão que não leva a sério o trabalho, a ponto de deixar a sua família passar necessidade, ele está violando dois valores importantíssimos que vêm imediatamente abaixo de Deus. E quais são esses dois valores? A família e o trabalho. O trabalho é uma ordem bíblica. Como eu disse hoje na escola bíblica dominical, Deus repudia, repugna o preguiçoso. E o trabalho ele tem o propósito de servir ao cuidado familiar. Mas ele requer muita atenção e equilíbrio de nossa parte, uma vez que alguns, por se dedicar demais ao trabalho, acabam perdendo a própria família da qual deveriam cuidar ou estar cuidando, enquanto outros, por sua vez, negligenciam o cuidado básico que é trabalhar. Então, vejam a importância do equilíbrio na nossa vida. E aqui está mais um exemplo. Vemos, como eu acabei de falar, dois extremos. Aquele que é workaholic, aquele que trabalha em excesso, e aquele que é o preguiçoso, em dois extremos bem afastados. Mas são dois casos que mostram o desbalanceio de uma vida aprovada por Deus. E aí, em quarto lugar, estranho, né? Em quarto lugar, a igreja. E aí eu quero que você preste muita atenção. O fato, igreja, da família vir antes que a igreja, não me dá o direito de não ir à igreja. Isso significa apenas que eu não devo negligenciar a minha casa por causa da igreja. Mas repetindo, não me dá o direito de estar ausente ou abandonar a igreja. Muitas pessoas não vão aos cultos para passear com a família. E isso está errado. Devemos passear com os nossos familiares? Sim. Mas isso deve ser programado a fim de não coincidir com outros valores, com o horário de culto e as atividades na igreja. Nós não podemos deixar de nos envolver com a igreja. E aí quem fala isso? Eu? Não. A palavra. Que vai nos dizer, se você não sabe, lá em Hebreus, primeiro para você combater a sua voz interior. Segundo, para você nos ajudar a trazer a igreja para as primícias de Deus. Em terceiro lugar, para você alcançar ímpios, ou homens que se acham, mulheres que se acham dignos de fazer a sua própria religião em casa e não querem qualquer tipo de contato com a igreja. Então, que esteja na sua veia, no seu coração, o que diz a palavra, não sou eu não, a palavra, em Hebreus capítulo 10, verso 25, assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Deus tem o controle de tudo, de todos, em todo o tempo. Já está escrito há quase 2000 anos isso, e continua sendo verdadeiro. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, continua a palavra de Deus dizendo, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, o dia do Senhor, o dia do juízo se aproxima. Antes, façamos
admoestações. E é o que eu estou fazendo nessa manhã. Julgando a igreja que não está presente? Não. Mas lembrando a igreja que está presente para não seguir esse caminho. E ao mesmo tempo, esperar em Deus por meio das orações, que essa igreja que não oferece as primícias para Deus possa se converter. E entender o que Deus espera de nós como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é priorizar o reino de Deus. É necessário que o crente em Jesus, ele seja fiel em frequentar a sua igreja. Não apenas porque ali ele é edificado e ele é fortalecido, mas principalmente porque essa é a forma de nós andarmos debaixo da cobertura espiritual de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do relacionamento com os irmãos. A comunhão produz santificação. Quem diz isso? A palavra. Eu não estou construindo uma história bonita. Eu estou falando da palavra. Aquilo que a palavra está nos admoestando, nos repreendendo, nos exortando, nos disciplinando a fazer. Igreja, Provérbios 18:1 diz assim, diz que o que vive isolado, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria de Deus. Veja como Deus não se agrada de homens e mulheres ilhados em suas próprias religiosidades. Mas a importância, Alain, de estarmos na casa de Deus, como você tem feito e tem alegrado o coração de Deus. Vejo Deus trabalhando na sua vida. Não negocie com a tua carne. Deus não te chama a retroceder, independente do que você tenha feito. Deus te chama a avançar e continue nesse caminho, priorizando a casa de Deus. Embora vindo depois da família e do trabalho, a igreja é um valor precioso que deve, presta atenção, que deve vir antes de qualquer outra coisa ligada à nossa vida social. Por isso é que eu disse com muito cuidado, presta atenção, vai seguindo o raciocínio para não entronizar em valores errados. E sair daqui dessa manhã com a ideia de que a igreja e estar na casa de Deus é apenas uma prioridade baixa na sua vida. Agora, certamente já não sendo mais inocente do gabarito da ordenação dos valores de Deus, o Senhor, ele nos transporta, ele nos leva ao versículo que nós lemos antes da oração, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas, ou todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. E apesar de ser um versículo pequeno, ele é grande em poder para aprofundar e alargar o nosso relacionamento com Deus, bem como para gerar toda sorte de provisão para as nossas vidas. E aí é importante, se for corretamente empregado, se for empregado na ordem que Deus estabeleceu. Primeiro o abençoador, depois a bênção. Primeiro a ação do homem, depois a reação de Deus. E por isso, diferentemente do que eu costumo fazer,
Permita-me, antes de mergulharmos no profundo dessa palavra, pleonasticamente falando, né? Falei grego? Pleonasticamente, porque ontem a minha filha falou sobre figuras de linguagem, e aí eu me lembrei agora de pleonasmo, né? Pleonasmo é dizer coisa que não faz muito sentido, né? Tipo assim, subir para cima, tu sobe para baixo? Você mergulha para cima? Não, né? Então mergulhar para baixo, no profundo, é isso? Não é o que eu estou dizendo. Né? Mergulhar no profundo. E eu quero, me permita fragmentar esse versículo que eu acabei de ler em 5 partes e ampliar o significado de cada parte ou expressão nela contida. Então, para facilitar, vamos lá. Buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pronto, essa é a 5ª parte. Essa é a parte final, e a parte inicial, que é a condicionante de Deus, eu dividi em 4 partes. Buscai. Segundo o dicionário, buscar significa esforçar-se por achar ou descobrir alguém ou algo. Portanto, buscar implica estar embaixo de um coqueiro tomando água de coco? Não. Buscar implica esforço. Não é um querer passivo de meras palavras ou inações, mas sim um querer ativo de ações, de posicionamentos para conquistar ou alcançar alguma coisa. Eu estou construindo valores na igreja nesta manhã. Buscar implica em esforço. Vamos a um outro termo que está lá em Romanos, no capítulo 12, sacrifício. Não mais morto, mais vivo. O segundo termo foi primeiro lugar. E dar prioridade, ou seja, primeiro lugar é dar prioridade. E prioridade significa o que é primeiro para nós em tempo, em ordem, em importância, em urgência, em necessidade, como eu disse, em nossas vidas. Isso é priorizar, isso é dar o primeiro lugar. Assim como a boca fala do que está cheio o coração, sim ou não? Sim, porque está escrito na palavra. Assim como a boca fala do que está cheio o coração, onde estiver o seu coração, aí estará o que você mais valoriza. O que é prioridade na sua vida. Porque Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, quando Jesus ele disse que o nosso coração ele estará naquilo que nós valorizamos, ele sabia que o nosso coração ele tende a criar asas e a voar para bem longe da presença do Senhor e das coisas que deveriam ser prioridade na nossa vida. Quantas vezes nós inventamos desculpas para não orar, nós inventamos desculpa para não ler a palavra e, sem perceber, nos afastamos do nosso relacionamento com Deus. E assim, o nosso coração começa a dar lugar para quem? Os ídolos. Que tipo de ídolos? Programas de televisão, bate-papo nas redes sociais, futebol, videogame, saída com amigos e tantas outras coisas que aparentemente não tem nada demais, mas que no final prejudicam demasiadamente a nossa vida espiritual. Em tempos de Paralimpíadas, acho que hoje é o último dia, primeiro lugar em uma competição significa o quê? O que significa o primeiro lugar em uma competição?
Isso. Obrigado. Vitória. Vencedor, ser vencedor, vitória. E eu quero dizer para a igreja que dar o primeiro lugar para Cristo em nossas carreiras espirituais promove vitória, promove a coroa da vida, promove salvação. E que você diga: louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte do versículo é o reino de Deus. E o reino de Deus é o domínio espiritual e governamental de Deus, onde se encontram valores, princípios e transformação pessoal e social em conformidade com a vontade de Deus. Nada mais é do que um convite para que as pessoas se voltem para Deus, vivam em obediência a Ele e experimentem a vida abundante que o reino de Deus oferece. Por sua vez, justiça significa tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é direito, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é lícito, que é aprovado diante de Deus. E aí eu chego no quinto e último fragmento desse versículo, que é o maior dele, que diz assim: todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu pergunto para a igreja: preciso dar definição ao que significa isso? Buscar é importante, primeiro lugar também, reino de Deus também, justiça também, mas eu penso que seja a parte mais fácil de compreender do versículo, ainda porque esse fragmento ele não gera sacrifício, como é gerado a condicionante que Jesus estabelece inicialmente: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, não gera sacrifício, e sim alegria, prazer, refrigério para as nossas vidas. Então, é óbvio que isso é uma coisa facilmente compreendida por nós. E para uns, eu diria que trata-se da prioridade número um de vida. Mas me permita também dizer que, acompanhado a isso, uma prioridade nunca alcançada plenamente. Nunca alcançada com o selo da aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque ignoram ou estão cegos para a ordem de Deus, que diz: primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as coisas sejam acrescentadas. Em compensação, para outros, numa estrada diferente, é uma realidade sempre presente. Por quê? As suas prioridades contam com o selo da aprovação de Deus, e porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Bem, eu entendo que essa é a pequena, grande contextualização, introdução para entrar na palavra. Então, nós nivelamos conhecimentos importantes, porque senão a gente fala buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente parece às vezes papagaio, né? A gente fala, decora, sabe de qual é salteado, de frente para trás, de olho fechado, mas no profundo a gente não sabe o que está por detrás daquilo que a palavra de Deus está falando conosco. Então, nivelado o conhecimento, nós agora avançamos para o profundo. Mateus capítulo 6, verso 33, que foi o que nós lemos, ele se encontra dentro ou inserido no Sermão da Montanha, onde Jesus ele instrui os seus discípulos e a multidão sobre os princípios do reino de Deus. E no início do capítulo 6, Jesus ele ensina sobre a prática da justiça, ele fala sobre a questão da oração, ele fala sobre a importância do jejum, né?
enfatizando a sinceridade de coração em contraste à hipocrisia religiosa que não agrada e nunca agradou e nunca agradará aos olhos de Deus. E em seguida ele aborda o tema da ansiedade, relacionada às necessidades básicas da vida, como alimento e vestuário. E aqui Jesus ele encoraja seus ouvintes a confiarem em Deus, que cuida de todas as nossas necessidades, porque ele sabe que a ansiedade nos faz perder o verdadeiro alvo de nossas vidas. Qual seja? A eternidade. A ansiedade, ela tira o foco do quê? Do reino de Deus. E na ansiedade, nós podemos chegar ao ponto de questionar Jesus. Eu falo isso com base na palavra. Não foi o que Marta fez quando Jesus visitou a sua casa e ela estava ocupada em muitos serviços? Diz a palavra em Lucas, no capítulo 10, verso 40, que ela se aproximou de Jesus e disse, ou questionou Jesus, dizendo, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Na ansiedade, nós podemos até mesmo questionar o haja de Deus em nossas vidas. E é nesse contexto que Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um convite a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, acima de todas as preocupações terrenas que nós podemos ter. Nós somos incentivados a colocar a nossa fé e o relacionamento com Deus como a principal prioridade, a buscar Deus em primeiro lugar, em consonância com o primeiro de todos os mandamentos, que diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas ou com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse foi mais um problema que Jesus identificou quando ele veio à Terra. A ordem das prioridades das pessoas estava errada. Elas estavam colocando suas preocupações terrenas acima daquilo que era divino, e o resultado disso era uma vida de ansiedade, que não visava acumular tesouros da eternidade. É comum as pessoas buscarem mais a Deus quando elas estão aflitas, precisando de algo. A nossa ansiedade pela solução dos problemas, sejam eles pequenos ou sejam eles grandes, faz com que venhamos listá-los repetidamente diante de Deus. Muitas vezes nós falamos dos problemas ao Senhor e nós já pedimos a solução que imaginamos do nosso jeito, como se Deus ele fosse simplesmente um fast food espiritual. E na verdade, não é essa a ordem que Deus programou, que nós relacionássemos com Ele, e nem é assim que Ele nos ensina na sua
palavra. Você realmente acha que Deus, que é onisciente, Ele não conhece todas as tuas, as minhas, as nossas necessidades? Claro que Ele conhece. Porque Ele enxerga você de uma forma completa e íntima. E por isso, Ele nos manda, em primeiro lugar, buscar aquilo que tem relação com Ele mesmo. E o que tem relação com Ele mesmo? O seu reino e a sua justiça. E por que será que Deus nos manda fazer isso? Porque se estivermos, igreja, fortalecidos espiritualmente, com os nossos olhos voltados para o que Deus valoriza, nossos corações estarão em paz e confiante de que o nosso Pai está cuidando de tudo ao nosso respeito. Presta atenção numa coisa importante que eu vou dizer para você nessa manhã. Quando nós cuidamos daquilo que Deus valoriza, Deus cuida daquilo que é importante para nós. Quando nós cuidamos daquilo que Deus valoriza, Deus cuida daquilo que é importante para nós. Mas quando nós invertemos nossas prioridades, o nosso coração fica parecido, sabe com o quê? Como aquelas caçambas de lixo, como aquelas caçambas de entulho, que são deixadas nas calçadas, onde qualquer um joga qualquer coisa e vai embora. A vida parece ser mais divertida, mas no fundo, ela perde o seu real significado. As pessoas se tornam amarguradas, as pessoas se tornam egoístas, porque os pensamentos do mundo varrem para muito longe de seus corações a palavra da vida eterna que Jesus prega para nós. Eu quero dizer para a igreja nessa manhã, que aquele que deu a própria vida por nós, é deixado em segundo plano. Eu quero dizer que isso definitivamente não é o que o Senhor Jesus quer de nós. Tanto não é que Ele continua dizendo para a sua igreja: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não quer ser segunda prioridade na sua vida, segundo plano na sua vida. E é por isso que em toda a palavra que é ministrada ou lida por nós ou recebida por nós, é como se nós estivéssemos com a boca de Jesus falando exatamente isso. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você ouvir a minha voz e deixar que eu entre, eu entrarei e cearei contigo. Nós precisamos nos empenhar em conhecer e compreender a vontade daquele que nos libertou, pois nisso está a vida eterna, em conhecer. Jesus afirmou na sua palavra em João, no capítulo 17, verso número 3, e a vida eterna é esta,
que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. A vida eterna, ela está relacionada a conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, compreenderemos melhor ou perfeitamente ou profundamente e amplamente o que é o seu reino e a sua justiça. Irmãos, quando enxergamos a nossa vida como departamentos, como áreas isoladas e não como um todo e tudo integrado, nós temos a ideia de ter uma vida pessoal, uma vida profissional, uma vida espiritual e outras vidas mais dedicadas, uma aos amigos, outra aos parentes, outra à família, mas não é assim. Somos um e tudo deve estar integrado. Quando pensamos em áreas isoladas, nós temos a noção de poder agir e ser um em cada local. Sim ou não? Sim. No trabalho, somos um e temos uma cara. Em casa, somos ou podemos ser outro totalmente diferente. Nas atividades espirituais, uma outra cara. E assim, múltiplas faces, um ser multifacetado por dividir a sua vida em áreas. E dentro desse ser multifacetado, está aquele que, por exemplo, aceita Jesus ser Senhor do seu sentimento e coração, mas não aceita ser Ele o Senhor da sua finança. Esse é um exemplo de alguém multifacetado. E quando Deus fala que somos um, ou devemos ser um, e tudo integrado. Alguns resumem suas vidas espirituais algumas poucas horas da semana, quando se aprontam para ir a um culto ou qualquer outra atividade na igreja. E aí pensam que buscar o reino de Deus em primeiro lugar seja levantar um pouquinho mais cedo e dedicar um tempo para orar a Deus, para ler uns versículos da Bíblia, para fazer uma meditação e depois fechar esse departamento e cuidar da sua vida sem lembrar que Deus existe, o que Deus deseja, assim como se importar em como Ele está nos vendo. Quantas pessoas dentro das igrejas costumam colocar regras e condições para trabalhar na obra de Deus? Quantas pessoas costumam colocar regras e condições para o relacionamento com Deus? Quantas pessoas dentro das igrejas andam por aparência? Quantas pessoas dentro das igrejas dizem que se esforçam para cumprir a soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sem que os frutos da sua vida sejam coerentes com aquilo que a sua boca hipocritamente está dizendo? Quantas pessoas dentro das igrejas pensam que buscar o reino de Deus é trabalhar na obra e viver da obra? E tudo isso eu vou dizer pela segunda vez nessa manhã. Tudo isso está errado. E tudo isso não traduz os ensinamentos de Jesus. O reino de Deus, ele implica escolha. Ele exige decisões claras. O reino de Deus é uma opção de vida.
E quem busca, lembra do significado que eu falei. Quem busca o reino de Deus, lembra também desse significado. Quem busca o reino de Deus age com grande desprendimento, porque ele exige que se tome a decisão certa no momento certo, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Por isso, quem busca o reino de Deus precisa agir com grande desprendimento, porque Deus poderá agora mandar tomar uma decisão em que você deverá calar a sua voz interior para que a vontade de Deus seja cumprida. E por isso, nós não podemos estar apegados a valores materiais, a valores sentimentais, a valores distorcidos do que representa a ordem de priorização de Deus. E concluindo essa mensagem, a parábola da rede, não sei se você já leu, mas em Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 47, acredite, lá está escrito sobre a parábola da rede. E ela aponta para a consumação final. E o futuro, deixa muito claro, é que orienta a nossa decisão presente. E a mensagem que nós extraímos dessa parábola da rede é a seguinte: ou viver como peixes ruins e no futuro ser jogado fora, ou viver a nova justiça para ser recolhido por Deus no ato final da história humana. Decisões e opções trazem consequências. Os mesmos princípios que dão sentido à vida hoje, eles amparam a nossa esperança do amanhã. Por isso, se diz que a vida eterna, ela não inicia depois da morte. A vida eterna começa agora. Com as nossas decisões, opções e priorizações. O desafio lançado por Jesus, quando disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, ou o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não é apenas uma exortação a ordenar as nossas prioridades corretamente, mas um chamado a uma vida de plenitude e propósito segundo a soberania amorosa do nosso Deus. O que mostra para nós, mais uma vez, que nenhum esforço na nossa vida será em vão. Nenhum esforço na nossa vida será em vão. É o Senhor quem diz. Não são as minhas experiências particulares. É o Senhor quem diz que nenhum esforço será em vão. Eu fecho essa palavra nessa manhã. E no momento em que eu fecho a palavra, o altar se abre. E eu convido a igreja a se achegar no altar do Senhor. Você que está em conflito, sobretudo, com priorizações na sua vida, venha ao altar de Deus. Se você entendeu o que Deus falou, e se você entende que o caminho dele é perfeito, e se você entende que tudo que falado provém da parte de Deus e tem o amparo da palavra de Deus, e se você não se sente forte o suficiente ainda até hoje, ou no dia de hoje, para estar vivendo isso, chegue-se a Deus. Porque Deus diz que na nossa fraqueza, Deus nos faz
fortes. E a fraqueza não é sinal de humilhação com a conotação negativa que o mundo dá. É sinal de humilhação no sentido de ser humilde para reconhecer a sua limitação. E você que não está vivendo esse conflito, que você já tem a certeza do que Deus falou nessa manhã, eu vou te lembrar uma palavra que Paulo disse: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E por isso eu também te convido a estar no altar de Deus, porque lutas passamos todos os dias. E o inimigo, ele é multifacetado. Se achegue a Deus, para que Deus possa, nessa manhã, complementar aquilo que Ele já fez. No meio dos louvores, passeando no meio dos louvores, no meio da palavra que foi liberada nessa manhã. Mas eu lembro a igreja da onde eu comecei a ministrar sobre atitudes. E Deus se alegra de atitudes que sejam coerentes e agradáveis aos olhos e aos ouvidos do nosso Deus. Fale com Deus. Lembre do que é buscar. Buscar não representa um querer passivo, mas um querer ativo que implica ações, posicionamentos, e exatamente isso que você, sendo admoestado e admoestada, está sendo requerida a fazer com seus joelhos dobrados. Se achegar a Deus, se posicionar diante de Deus. E a palavra de Deus diz: nada tendes, porque não pedes ou pedes mal. Não jogue esse tempo e essa oportunidade fora. Mas seja coerente com tudo aquilo que Deus está falando, ainda que seja totalmente contrário ao que você pensa e ao que você está fazendo. O que importa nessa hora é a maneira como você recebe essa palavra e reconhecer que se alguma coisa está diferente do que foi falado nessa manhã, você precisa se consertar. Não é Deus que vai se consertar. Não é Deus que vai mudar os seus valores morais. Não é Deus que vai passar a ser flexível, como o mundo é, transformando o certo em errado e o errado em certo. Os valores de Deus são imutáveis. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e o será o de amanhã. Não entre em rota de fuga nem de colisão com o que o Senhor tem falado contigo. Deixa Deus trabalhar para que a chama que está dentro de você cresça e você possa desfrutar de coisas maiores do que você já viveu ou tem vivido na sua vida. Eu e os diáconos, nós estaremos impondo as nossas mãos, orando em seu favor. Mas tome uma atitude agradável aos olhos de Deus. Enquanto isso, o Ministério de Louvor estará entoando apenas com os equipamentos, com o instrumento, louvor a nosso Pai.